Aleluia. Passei a tarde hoje, desde que eu coloquei os pés aqui, com essa nota de alegria no coração. Meu Deus do céu. Até estava dizendo, Deus, tem certeza? Porque a princípio a palavra é uma palavra em um momento, no meio dela, bem pastoral. E Deus disse, sim, a alegria transbordante hoje. E eu queria começar, como eu comecei há uns 2 domingos atrás, se não me engano. Parte dessa alegria que Deus tem colocado no meu coração são vocês. Um povo maravilhoso. Meu Deus do céu. Sabe que o Rodrigo, tão inspirado. Você está percebendo a diferença na vida do Rodrigo? Ô Rodrigo. Tu podia se ver como o Davi, antes de ser ungido, né? Lá atrás das malhadas, esquecido. Mas Deus te vê como rei. Meu Deus do céu. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou dizer, quinta que vem é o Rodrigo que ministra, viu? Geralmente eu não digo, mas se você pegou um pouco do que ele ministrou aqui no dízimo e oferta, você não vai perder quinta-feira. Aleluia! E parte dessa grande alegria que vem no meu coração é saber que tem esse povo abençoado, maravilhoso. Rodrigo falou aqui sobre investir no reino, e eu até peguei o nosso envelope de oferta. Praticamente todo mundo sabe, mas no nosso envelope de oferta não tem o nome de ninguém, não tem o valor que você vai dar, porque isso não me interessa. Nós aqui ensinamos o princípio. E é sua parte, é com você e Deus, obedecer ou não. Tão interessante ver que isso é em todas as igrejas do Verbo da Vida, tá? Que não tem nada disso, mas as coisas só vêm acontecendo cada vez mais na nossa igreja. Há 2 domingos atrás eu falei sobre a bênção de termos recebido um fogão, o botijão de gás, e as coisas estarem avançando, ter aquele fogão na igreja de crianças, e falei de algumas coisas que eu sei que iriam acontecer, como por exemplo um computador e uma impressora para a igreja de crianças. Ei, chegou! Não deu muito tempo não, chegou! Porque existe um povo abençoador nesse lugar. Algumas coisas vão ser compradas e adquiridas, e até a maior parte dela, pelos dízimos e ofertas. Como um exemplo, há uns 3 meses atrás, se não me engano, nosso bebedouro de água novo foi comprado com o quê? Com sua fidelidade nos dízimos e ofertas. Não foi falado, não foi feito campanha, nada. Foi sua fidelidade. Um bebedouro bom, um bebedouro que conseguimos pagar à vista. E algumas outras situações acontecem como aconteceu, de ganhar, de você ser inspirado no seu coração. Falamos aqui muito, nosso envelope tem aqui, gratidão, porque não damos, não barganhamos com Deus, agradecemos aquilo que Ele tem feito. Aqui atrás do envelope tem assim, 2 Coríntios 9, 6 e 7. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma pequena colheita, mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Como o Rodrigo tão bem falou, se você percebe no coração que você quer ser esse, seja com alegria e veja Deus te abençoando. Amém. Aleluia. Logo, logo estaremos com nossa sala, ali a sala VIP, tá? Para receber os visitantes, viu? Aparador, sofá, frigobar, cafezinho, tudo ali. Para receber os visitantes. Para receber aqueles que se convertem de novo. Pode ser que você seja inspirado. E pode ser que você seja inspirado pelos seus dízimos e ofertas. Das 2 formas você será inspirado. Lembre-se o que diz aqui. Cada um, a gente deve contribuir, ofertar com aquilo que Deus coloca no nosso coração. Amém? Não por pressão. Está se sentindo pressionado para fazer? Não faça. Aleluia. Continuando. Hoje vamos falar mais um pouco sobre expansão. Porque estamos em um momento de expansão. Eu queria ler um texto com você, Isaías 64:4. É um texto que Deus liberou sobre nossa igreja e nós estamos andando nisso. Com a garrafa de água, eu peguei com os copos aqui, eu peguei minha garrafa de água, acredito nisso não. Isaías 64:4 diz assim:
porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando ao meu e seu favor. Deus está trabalhando nessa igreja porque você está aqui e trabalha ao seu favor. Aleluia! E estamos nesse momento de expansão. Quinta-feira, enquanto o Jonas pregava, me saltou uma palavra no coração que foi unidade. Sabe, eu vou falar sobre isso. Só não sabia o que eu ia falar, mas sabia que ia falar sobre unidade. E aí ontem de tarde, eu comecei a lembrar, na verdade, quando a Daia colocou no grupo do curso de membros que teria a última aula, começou a brotar essa mensagem no meu coração. Estamos falando de expansão. E ontem terminou a maior turma do curso de membros, gente, com 10 membros. Esse ano já tivemos 3 turmas. Já foram 22 pessoas que fizeram. Isso é expansão. E como o Jonas tão ousadamente disse, ainda teremos outra esse mês. Ou esse mês não, perdão, esse ano. Acabou de... Esse ano. Para quem é um curso de membros, para quem deseja fazer parte dessa igreja. E eu acredito assim que a palavra de hoje tem um tom, digamos, bem direcionado para quem fez o curso de membros, para quem deseja fazer, e para os que já fizeram, você vai receber também, pode se analisar. Amém. Aleluia. Opa, só um pouco. Expansão. Deus me deu diria um texto para falar para vocês, dizer assim, que Deus está convidando aqueles que terminaram o curso de membros, e todos nós também, para viver um andar sobrenatural. A expansão passa por eu e você, andando, não conforme aquilo que a gente vê, mas conforme aquilo que a palavra diz, conforme o que Deus está falando aos nossos corações. Amém? E eu quero que você vá comigo para João 15:1. João 15:1. Aqueles que fizeram o curso de membros, que já fizeram outra vez o curso de membros, quando a gente termina o curso de membros, a gente passa de frequentadores e simpatizantes de um lugar para participantes, para membros daquele lugar de fato, fazendo parte dessa igreja de fato, fazendo parte de uma visão, participantes de uma visão. E João 15:1 vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa ou ele poda, para que produza mais fruto ainda. Você com certeza já deve ter visto ou comprado aquelas mudinhas que tem em lugares onde vende planta. Sabe aquelas mudinhas pequenininhas? Aquelas mudinhas não precisam de poda, porque estão pequenininhas. Aquelas mudinhas não têm raiz, não foram plantadas, então estão pequenininhas, não precisam de poda. Um lugar até confortável. Mas sabe que quando se pega aquela planta, se enterra ela, planta ela na terra, ela vai começar a crescer? E ela vai começar a precisar de poda. Alguns terminaram o curso de membros. Sei que foi maravilhoso. E vocês estão indo para um passo maior, sendo chamados por Deus para fazer algo mais. E no caminho vai ter algumas podas. Aleluia! Quem quer ser podado por Deus? Aleluia! A muda, ela está lá solta, jogada no lugar. Ninguém poda ela, mas também ela não cresce. Ela fica num lugar estagnada. Aleluia! Eu lembro de uma história de um pastor do Verbo da Vida, onde esse pastor, ele cresceu muito, um homem de Deus, cresceu muito, 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 e chegou uma hora que ele disse assim: Apóstolo Guto, que é o presidente do ministério, Apóstolo Guto, cresci muito, percebo que
eu devo sair desse lugar. Eu acho que eu vou abrir meu ministério próprio, porque assim, estou me sentindo sufocado. Já cresci demais. E esse ministro saiu. Graças a Deus, anos depois ele voltou. Arrependido, disse assim, meu Deus, eu não percebia que o meu crescimento é porque eu tinha uma base em volta de mim. Eu tinha pessoas que me ajudavam a crescer. Como você já deve ter estado aqui, ministério não se faz sozinho. Nós estamos em expansão porque estamos todos juntos aqui, crescendo. Coisa linda é ver. Nós temos ministro na casa maravilhosa. Rob, Vere, que nunca mais ministrou, também tá no momento dela. O Rafa, a Andressa, eu ia dizer Kelly, a Daia, o Jonas. Ministros maravilhosos, gente. Minha esposa, o Rafa, eu tô trocando o nome de todo mundo. Misericórdia. O Rodrigo sendo levantado, que coisa linda. E vamos levantar cada vez mais. Por quê? Porque estamos unidos, estamos em expansão e precisamos uns dos outros, queridos. Uma planta, se ela for tirada e for colocada em outro lugar, ela vai passar por um processo, vai perder folhas, vai demorar a dar fruto de novo. Permaneça firme. Amém. Aleluia. Vamos para Mateus 22:14. Estamos em expansão. Mateus 22:14. Aleluia. Mateus 22:14. Vai dizer assim. Mateus 22:14 diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem nunca ouviu esse texto, né? Principalmente ressaltando, olha aí como são tão poucos os escolhidos. Mas qual é o contexto? Mateus 22:1 até o 13, Jesus está contando uma parábola onde um rei, onde ia ter uma núpcia, e chamou as pessoas para participar daquela festa. E as pessoas não quiseram. E teve determinado momento, diz, vá pelas ruas, chame os mendigos, chame as pessoas, chame para a festa. E vieram para a festa. Até que chega no versículo 11, Mateus 22:11, olha só. Diz assim, mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou, amigo, você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes, amarrem os pés e as mãos deles e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você que participou do curso de membros, você foi chamado e você está com sua veste nupcial. Você quis fazer parte, você participou do processo. Mas não se engane, durante todo o caminho, a veste precisa continuar. O muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, não é porque Deus, o pastor, o líder, não quer que você seja escolhido. É porque em algum momento você pode estar vestido como se não fosse parte. Você pode não estar aceitando a poda. Aleluia. Ei, Deus te chamou. E Ele também quer que você se mantenha no lugar de escolhido. Sendo um participante da obra de Deus. Ei, temos uma visão nessa igreja linda. Vou falar daqui a pouco mais sobre isso. E você faz parte dela. Aleluia. Você é uma árvore frutífera. Amém? E me veio a imagem, o exemplo de um engenheiro. Imagina que o Caio quer fazer engenharia. O Caio vai ter que estudar. Vai ter que aprender cálculos. Vai ter que aprender a técnica. Vai mudar a linguagem. Aleluia. Esses dias estava conversando com o Gabriel sobre carro, sobre conserto de carro. E o Gabriel começou a falar umas coisas para mim. Eu falei, cara, tá falando
inglês para mim, não entendo nada disso, porque não é minha linguagem. Mas sabe que nesse lugar aqui a gente tem uma linguagem? Não é uma linguagem derrotista. Não é uma linguagem que foca no que o diabo está fazendo, mas naquilo que Deus está fazendo por meu e por seu favor. Eu creio em todo o culto, a gente chegando aqui e antes de começar o culto a gente contando o que está acontecendo. Já já você vai ouvir aqui nesse púlpito dizendo assim: chegou o prédio novo, próximo culto vamos para lá. Logo, logo. Tem pressão no meio do caminho? Tem. O diabo vai levantar pessoas para nos perseguir? Vão. Mas a gente não foca nisso. Diz, olha o que Deus está fazendo. Deus está agindo ao nosso favor. Olha quanta coisa tem acontecido na igreja de crianças. E vai aumentar, gente. Mais crianças sendo impactadas. Mais crianças tendo experiências com Deus. Você com certeza sabe que as crianças estão sendo atacadas lá fora, nas escolas. E aí o que é que a gente faz aqui e os pais continuam em casa, fortalecendo as crianças. Para quando chegar na escola, ninguém tirar aquilo que Deus colocou dentro delas. Aleluia! Não precisa abrir, mas eu já abri várias vezes esse texto, já citei, eu vou só citar. Amós 3,3 diz assim: como andarão dois juntos, se não estiver em acordo? Você que fez o curso de membro, você decidiu andar junto. Esteja em acordo com aquilo que a gente está falando, com aquilo que a gente está dizendo. Faça parte mesmo, muitos já têm feito e tem muito mais para fazer. Não com peso, queridos, mas com alegria no coração. A gente teve um momento, o quarto aqui do gauchesco. Era uma alegria tão grande no coração das pessoas servindo que, meu Deus, me constrangeu demais. Na frente lá daquele fogaréu, um calor de torar, e o homem rindo. Aleluia! Coisa linda entrar e ver o diácono rindo. É fazendo com o coração. Essa é nossa linguagem. Aleluia! Vamos para Mateus 12, 25. Mateus 12, 25. Aleluia! Mateus 12, 25. Diz assim: mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Aqui não tem divisão, aqui tem unidade. Quem fez o curso de membros, já já vai estar servindo em algum departamento. Aí, ó, a gente tem líder do louvor, Rob Vere. A gente tem líder de evangelismo, Rafa e Andressa. A gente tem líder da diaconia, Jonas e Daia. O departamento desse que você entrar, você vai ser um com esse líder. Você vai dizer assim: líder, o que você tem no coração, eu quero pegar junto. Sabe que não adianta você chegar para mim e dizer assim: pastor, eu quero fazer isso com o senhor. Mas aí está debaixo do departamento do Rafa. Ei, faça com ele. Porque não tem como você não ser fiel a ele e querer ser fiel a mim. Não tem como você querer ser fiel ao Rob e a Vere no louvor e não ser fiel a mim, ao Jonas e a Dai e não ser fiel a eles e ser fiel a mim. Isso não existe, gente. Eles estão capacitados, habilitados para fazer isso desenvolver. Não quer dizer que você não vai falar comigo, que você não vai ter acesso para mim. Não, não, não. Mas é questão do louvor, seja fiel a eles. Desse jeito você vai estar sendo fiel a mim. É evangelismo, seja fiel a eles, você vai estar sendo a mim. É diaconia, seja a eles, você vai estar sendo fiel a mim. Porque uma casa dividida não subsistirá. É necessário a unidade com eles. Amém? Isso enche seu coração de alegria? Vamos para 1 Coríntios 1:10. 1 Coríntios 1:10. O apóstolo Bud, o fundador desse ministério,
toda reunião, toda conferência de ministros, ele sempre abria esse texto. 1 Coríntios 1:10. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Vai dizer assim: irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? A igreja de Corinto estava no momento onde estava tendo muita divisão, onde estava tendo muito grupinho, onde estava um puxava para um lado, um puxava para o outro, um puxava para o outro, e Paulo diz: ei, não é assim. Haja o mesmo modo de pensar. Na nossa igreja a gente tem uma visão macro: pregar a palavra, levar as pessoas a aprender a palavra. Isso através dos louvores, através do evangelismo, na diaconia por um abraço. Gente, eu estou no Verbo da Vida, eu sou pastor do Verbo da Vida por conta de um abraço que eu recebi um dia, lá em 2012. Aquilo ali me marcou. Me marcou. Você pode ter um grande projeto na área do louvor, mas enquanto você não for fiel a eles, você não vai conseguir fazer o seu. Você pode ter um projeto, sei lá, na área de evangelismo prisional. Tem um grande projeto prisional, pastor. Aí tem o Rafa fazendo evangelismo. Enquanto você não estiver fazendo evangelismo com ele, o seu próprio projeto, Deus vai dizer: não chegou a hora. Mesma coisa na diaconia. Eu tenho uma grande ideia, mas aquilo que foi passado não está fazendo. Sua grande ideia não vai estar apta a funcionar. Nós vamos levantar ainda alguns outros líderes, gente, porque a gente precisa de outros departamentos, como a mídia, fotografia, sala VIP e tantas outras coisas. Precisamos levantar esses líderes. Quem serão esses levantados? Vocês que estiverem em algum desses grupos e estiverem sendo fiéis aos seus líderes. Porque uma casa dividida não existe, não subsiste. Mas precisamos ter uma mesma disposição mental. Mateus 8:5, vamos lá. Mateus capítulo 8, versículo 5. Olha que coisa maravilhosa tem nesse texto. Mateus capítulo 8, versículo 5. Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo: vá, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faça, e ele o faz. No Rema tem uma matéria chamada submissão e autoridade. E esse texto é um texto base. O que é que o centurião entendeu e falou? O centurião é um homem que comandava outros homens no Império Romano, mas ele só tinha autoridade sobre aqueles homens porque ele era submisso a uma autoridade. Submissão não fala de ser capacho. Submissão fala de estar na mesma visão, pegando junto nessa mesma visão. Você pode ter sonhos, eu tenho certeza que você tem sonhos grandes no seu coração.
Mas você só vai ter autoridade para colocá-los para fora quando você for submisso à liderança que tem. No Verbo da Vida funciona assim, gente. A pessoa não cresce apenas porque tem um dízimo muito gordo. Ah, tem um dízimo tão gordo. Ei! Eu lembro um momento onde uma pessoa que saiu daqui para outro lugar, o dízimo dela era 60% das entradas. 60% das entradas. E as entradas nessa época ainda eram bem baixas. A igreja não fechou. Você percebe? Porque Deus podia estar usando aquela pessoa para ser o canal para essa igreja. Mas aquela pessoa saiu, teve uma direção, foi abençoada, nossos amigos, nós nos vimos semana passada e festejamos junto. Mas a igreja aqui não parou, porque a igreja aqui não depende de uma pessoa, de duas pessoas. A gente não está refém do seu dízimo. E eu prefiro nunca saber quanto cada um recebe de dízimo. Não me interessa. Mas aqueles que estão sendo obedientes, pegando junto naquilo que já está sendo feito, vão se expandir mais e mais, gente. O Rodrigo tem trazido ideias no coração sobre oração. Por que eu aceitei? Porque ele na diaconia, meu Deus do céu, pega junto. Na igreja de criança, pega junto. Já no louvor, pega junto. Sem passar não, brincadeirinha. Aleluia. E mesma coisa com você, gente. Eu sei que Deus coloca sonhos no teu coração. E é desejo de Deus que eles saiam, desenvolvam. E para isso é preciso o quê? Pegar junto. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Guto, na conferência de ministros, ele falou sobre algo muito interessante, que se chama comprometimento. E ele disse a seguinte frase: compromisso é gostar do que eu faço, ainda que eu faça o que não goste. Dá um exemplo. Pensa numa pessoa que não gosta de lavar banheiro. Eu não gosto, gente. Quantos anos eu passei lá em Rio Doce na diaconia? Sabe o que eu fazia? Lavava o banheiro. Era necessário. Não gosto, mas estava comprometido. Fazendo com alegria aquilo que eu não gostava, porque eu estava comprometido com aquele lugar. Vai ter algum momento, sei lá, o Rafa vai pedir no evangelismo para você fazer uma coisa que você, mas não gostaria de fazer assim não. Faça alegre. E você vai ver se desenvolvendo. O Jonas na diaconia, o Rob Aveiro no louvor. Faça. Esteja comprometido. Esteja comprometido com o que Deus está fazendo aqui. Vai ter galardão. Vai ter recompensa. Aleluia. A gente aqui é uma igreja que fala muito de fé. Fé. Sabia que fé também significa fidelidade? Vamos para Hebreus 10, 23. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23 vai dizer assim: Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus fez a promessa e Deus é fiel. E fidelidade, no original, o dicionário diz que significa assim: mostrar-se fiel na transação de negócios, na execução de comandos ou desempenho de obrigações. Alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu. Aquele em quem se pode confiar. Aquele
que não pode ser persuadido, não muda facilmente. Deus diz que nós devemos nos manter firmes, porque Ele é fiel. A gente não precisa se abalar, porque Ele é fiel. Quem fez o curso de membro, continue fiel, não se abale. Sirva, pegue junto. Aleluia! E parte da visão que temos para esse lugar, eu quero que você vá comigo para Tito, capítulo 1. Foi a palavra que Deus falou no meu coração para eu me mudar de Caxias para Carazinho. E é uma parte da visão que temos sobre essa igreja. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim: foi por essa causa que deixei você em Creta, ou como eu gosto de falar, que eu deixei você em Carazinho, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros ou líderes, conforme prescrevi a você. A imagem, a visão que Deus tem para o meu coração, da minha esposa, é continuar crescendo, expandindo aqui em Carazinho, levantando líderes para mais diversas funções, para ajudar no pastoreio. Outra frase que o apóstolo Guto falou na conferência, que foi maravilhoso, ele disse assim, ele citando algum outro evangelista que eu não lembro bem, diz assim: eu prefiro colocar 10 pessoas para fazer o trabalho, do que trabalhar por 10 pessoas. É muito mais leve, quando a gente consegue ir levantando, quando as pessoas vão se mostrando fiéis, nos pequenos passos, aos líderes imediatos. Não tem como você querer se mostrar fiel para mim, se não se mostrar fiel para ele, gente. Isso não existe. Fidelidade é mostrada nas pequenas coisas, nas pequenas palavras. E o que vai acontecendo? Aqueles que vão se tornando fiéis, que têm no coração fazer mais, vão ser levantados. Imagem no coração que Deus colocou no meu coração e da minha esposa é espalhar a palavra da fé no Planalto Médio. Eu sei porque sei que vai ter gente que vai ser enviada para outras cidades. E a gente não tem problema com isso. Estava ouvindo hoje uma música do Gabriel Rodrigues, lá do Abençoado, que diz que chegarei em lugares que ninguém mais chegou. Isso caiu no meu coração. Ei, no Planalto Médio, tem muito lugar que o verbo da vida não chegou, que ministros não chegou, e somos nós que chegaremos. Levando a liberdade da palavra para as pessoas. Aqui, nessa igreja, nesse lugar, pessoas estão aprendendo a palavra. Você está aprendendo a palavra, eu estou aprendendo a palavra, estamos recebendo a palavra, pessoas estão sendo libertas pela palavra, gente, pelo ensino da palavra. Coisa linda é você saber que você tem a cura para você, Deus já deu a cura para você e a pessoa receber a cura. A pessoa que passava por problemas financeiros terríveis, sabendo que Deus está abençoando, que não precisa mais ficar apegado à miséria, mas ei, Deus quer que seu trabalho renda, que os seus clientes venham, que você seja notado pelo seu chefe, pelo seu bom trabalho. Coisa linda é ver famílias sendo restauradas, gente. Famílias que não tinham solução, Deus trazendo solução. Isso é lindo. Deixa eu dizer, você é participante. Você faz parte disso. Eu lembro, e eu não vou citar algum exemplo daqui, mas vou citar exemplo de fora, mas tenha muito daqui. Mas uma cidade fora, um outro lugar onde a gente conhece, onde o pessoal da igreja tem um restaurante. E chegou um dia, uma cliente chegou para aquela mulher e disse assim: qual é o seu segredo para você ter esse casamento com esse seu marido? Porque meu marido é fight, arranhão. É fight literal, tá? Não só discussão.
E aquela mulher pode dizer, Jesus. Não foi o pastor daquela cidade que alcançou aquele casal, gente. Aquela mulher aceitou Jesus. Ela faz parte de uma igreja. Ela é fiel naquilo. Ela tem recebido a palavra. Ela tem vivido a palavra. E isso tem passado para outros. A vida sobrenatural que Deus está te chamando para viver é você vivendo a palavra. E você sendo um porta-voz dessa palavra. As pessoas olhando para você e dizendo assim, meu Deus, Gabriel, o que aconteceu na tua vida? Eu quero isso para mim, só podia ser Deus. E pessoas sendo alcançadas através de você. A palavra da fé vai se propagar pelo Planalto Médio? Por esse microfone, sim, mas muito mais por sua vida. Por como já acontece, a pessoa olhando lá no Instagram, olha, fulano faz parte daquela igreja, meu Deus, quero ir lá. Vai ter alguns nesse meio do caminho que as pessoas vão dizer assim, fulano ir na igreja? Misericórdia. Nossa parte não é dizer, tá vendo, nossa parte é não ser esse, viu? Porque às vezes a gente pode estar achando assim, não, olha o fulano, será que eu não sou o fulano? Essa parte é esse que as pessoas digam assim, meu Deus, é essa pessoa que está na igreja? Meu Deus, eu quero isso. Eu quero estar lá, eu quero poder ir, eu quero minha família restaurada. Somos uma igreja da fé, você faz parte disso. E deixa eu te mostrar o que vai acontecer na sua vida. Hebreus 11:7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Aleluia! A poda muitas vezes vem para a gente tirar aquela mentalidade de miséria. Sabe a mentalidade de miséria? Como assim mentalidade de miséria? Falou dízimos e oferta, a pessoa se treme, sua. Já vem o pastor, já vem o irmão falar sobre dinheiro. Pronto, mentalidade de miséria. Não é uma mentalidade de espontaneidade. Aí deixa eu te dar um exemplo. Minha mãe, alguns meses atrás, um espírito de enfermidade veio sobre a vida dela. Ela teve um problema bem sério na coluna, começou a melhorar, precisava fazer fisioterapia. Nisso que ela precisava fazer fisioterapia, ela estava com dinheiro em mãos para fazer fisioterapia, e aí o pastor da igreja dela disse assim, gente, não falou direto com ela, falou num culto. A igreja que ela vai tem umas 300 pessoas. Falou no culto, gente, olha só. Eita que eu toco agora, quase me perdi. Gente, olha só, vamos comprar cadeiras. Quem desejar no coração dar uma cadeira, fala com o tesoureiro. Ela pegou aquele dinheiro que ela precisava fazer fisioterapia e disse assim, eu vou ofertar. Deus está falando no meu coração. Uma pessoa com mentalidade de miséria ia dizer o quê? Meu Deus, não é Deus que está falando no meu coração não, é o diabo. O diabo sabe que eu preciso e está querendo tomar de mim. O que foi que ela fez? Ela deu. E isso ela contou depois, tá? Ela não contou na hora que fez. Contou depois que ela deu, ofertou. Não falou para ninguém. Não falou para os filhos, porque eu teria puxado a orelha dela, mãe, e como é que vai ser? Porque às vezes com a família a gente acaba saindo, né? E aí não falou nada. Depois ela veio falar, Peron, deixa eu te contar o que aconteceu. Sabe aquele dinheiro que eu recebi para fazer fisioterapia? Eu ofertei na igreja. Sério, mãe, então me passa seu pix que eu vou fazer para a senhora poder fazer fisioterapia? Não precisa saber, não precisa não. Uma irmã que nem me conhece, que é nova na igreja, um dia chegou para mim e disse assim, Inalda, Deus mandou dar uma coisa para você. Peron, o dinheiro que eu recebi foi para mais de 10 sessões de fisioterapia. Sabe, você recebeu uma instrução, porque eu acredito que 99% das vezes a poda não vai vir de um líder direto, mas vai vir da palavra sendo ministrada. E você ouvindo e, opa, é aqui que eu preciso mudar. Opa, cortou isso aqui. Opa. Aleluia. E quando a poda vai sendo feita, a gente vai poder frutificar mais. E aí Hebreus 11:7 acontece. Hebreus 11:7 diz assim, ó. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca
para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem pela fé. Aí você está servindo na igreja, você está sendo fiel a um desses líderes, aí você recebe uma instrução. Parece loucura, mas você aceita. Essa instrução, a obediência em fé, tem o poder de salvar a tua família. De fazer aquilo que você não tinha o poder de fazer. Que você tentou por anos, que eu tento por anos, e sei que vai acontecer em toda a minha família. Nenhum deles vai morrer antes de entregar a vida para Jesus. Mas uma obediência em fé tem o poder de salvar sua família, gente. É isso que acontece quando a gente anda em fé, quando a gente obedece aquilo que Deus está falando no nosso coração. Versículo 11. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Você está na igreja, você está sendo fiel. Pode ser que alguma mulher aqui, eu não sei se tem, mas pode ser que alguma mulher aqui esteja com problema para gerar filhos. Ei, seja fiel a Deus. Obedeça a Ele, se mantenha firme e você vai gerar. Está aqui um exemplo vivo, Veridiane Damin, que não podia ter filhos. 7, 8 anos, já pulsamos? 5 anos tentando, o médico dizendo que não podia, obedecendo a Deus, fazendo o quarto, quando de repente engravidou. Agora, o segundo, nem estava esperando, aleluia. Alguém que pela medicina dizia, não pode ter. A fidelidade faz com que aquilo que parecia impossível aconteça. Versículo 17. Vai dizer assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Deus pediu algo para Abraão, Abraão deu. Abraão não reteve, Abraão deu. A pergunta que eu sempre gosto de dizer, Deus tomou de Abraão aquilo que pediu? Não! Deus estava interessado na fidelidade de Abraão, Deus não estava interessado em tomar de Abraão, gente. É esse o pensamento que a gente precisa entender, aquilo que a gente precisa ter. Muitas vezes Deus pede coisas da gente que pode doer, tanto financeiro, tanto de você dar algo, como de você fazer obedecendo um desses líderes. Não quer dizer que você vai ser tomado, vai tirar meu sonho. Não. É a sua fidelidade sendo colocada à prova. E o que acontece? Deus é poderoso para fazer com que aquilo que Ele prometeu aconteça. Fé e fidelidade. Novamente, Deus está nos chamando para uma vida andando no sobrenatural. Versículo 24, já estamos encerrando. Versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza muito maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê o que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos
dos israelitas. Ei, vai ter momentos que pela fé, pela fidelidade, para poder estar aqui na igreja, vai ter gente que vai te desprezar, te zombar. Vai ter gente que vai querer se levantar em ira. Qual vai ser a sua atitude? Que o Deus é muito mais poderoso? Ou né? Eu não quero magoar essa pessoa, né? Não é magoar não, gente, é frouxidão, desculpa, falei. Porque quem permanece firme, não importa o que o outro vai pensar. Eu me mantenho firme ao que Deus disse. Não me importa, o sangue pode dar na canela. Eu permaneço firme àquilo que Deus disse. Eu não vou mudar com a ira dos outros. Conheço um irmão que ele contando que quando se converteu, chegou na oficina do pai dele, assim, pai, me converti. Qual foi a reação do pai dele? Puxou um facão. Tu fez o quê? Me converti. Tu fez o quê? Me converti. Ah, tá bom. Tudo que o pai queria, o pai não, o diabo influenciando, era que ele roesse a corda. Disse assim, não é nada demais não. Ei, é muito demais, é maravilhoso. Entregar a vida para Jesus, viver o que Deus tem, é maravilhoso. É maravilhoso. Você está cheio de problema. E você poder dizer, temer por quê? Se eu estou guardado por quem vence as batalhas. Peraí, ficar paralisado com o quê? Esse problema está saindo. O diabo está colocando as últimas fichas. Ele é um derrotado, um mentiroso, um capiroto dos infernos. Sai! Você em meio do problema pode dizer assim, obrigado Senhor, porque o Senhor está cuidando de mim. Obrigado Senhor, não estou vendo, mas eu sei que o seu agir está acontecendo. E acontece isso, você sai, é livre. O que aconteceu com Moisés, gente? Foi liberto de forma milagrosa, miraculosa. Os inimigos foram todos derrotados. Por quê? Porque foi fiel ao que Deus falou. Para encerrar, versículo 32. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos. Pessoas comuns, pessoas numa aliança inferior à nossa, pessoas que não tinham o Espírito Santo, que o sangue de Jesus não tinha sido derramado por elas, não se deixaram ser abaladas. O fogo veio, mas o poder dele foi extinguido. Os problemas vieram. A fé não nega a realidade, gente. Entenda isso. Não é fé fingir que aquilo não está acontecendo. Não é fé. Fé é você encarar aquilo e dizer, montanha, saia. Problema, pare. Capiroto, pare. Não dizer, não está acontecendo. Você está sentindo uma enfermidade no corpo. E diz assim, não tem. Não é assim. Fé, enfermidade, você não é minha. Bata em retirada em nome de Jesus. No meu corpo não. Fé recebe a cura. Não finge que não tem. O problema vai vir. Vai, isso é garantia. Jesus garantiu. No mundo tereis aflições. Contudo tem de bom ânimo. Aqui vai dizer que o mundo não foi digno dessas pessoas. Ei, o mundo não é digno de você.
Você é um homem, uma mulher de fé. Você impacta essa geração. Pessoas vão ser salvas através da sua vida. Mulheres estéreis. Isso me veio muito forte hoje de tarde. Mulheres estéreis. Pode ser que você não seja uma mulher estéril, mas você vai ver mulheres estéreis. Vai dizer assim, deixa eu orar por você, que Deus vai lhe curar agora. E essa pessoa vai receber a cura. Vai receber o filho. Pessoas vão estar passando por um arroz financeiro de torar. E você vai saber dizer assim, toma aqui essa oferta e deixa eu orar, porque vai multiplicar e Deus vai dar sabedoria para você. Pela fé, não só você vai extinguir o poder do fogo na sua vida, mas na vida das pessoas. Se levante em ousadia. Aceite o chamado de Deus para o sobrenatural. Seja fiel ao que você está fazendo. Ou, como a tônica é para aqueles que fizeram curso de membros, ao que você vai fazer. E Deus vai fazer grandes coisas ao seu respeito, por sua vida. Você pode ficar de pé? Aleluia! 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 Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor contar com cada um de nós, Pai. Obrigado pelo Senhor estar nos chamando, Pai, para sermos participantes daquilo que o Senhor tem feito nesse lugar, Pai. Quantas pessoas já têm tido as suas vidas transformadas pela vida dos meus irmãos. E eu declaro a influência deles aumentando mais e mais. Obrigado, Pai, por uma clareza no coração daquilo que o Senhor deseja podar, daquilo que o Senhor deseja que retiremos das nossas vidas, Pai. Hebreus fala que devemos nos desembaraçar do pecado e também daquilo que nos embaraça, daquilo que nos envolve. Existe o pecado, e todo mundo sabe que pecado é pecado, e vai atrasar a vida. Não adianta dizer, eu estou obedecendo a Deus, mas está em pecado. Pecado atrasa. Mas também existem coisas lícitas, mas como tua palavra diz, não convém. Coisas que até podem ser feitas, não tem problema, mas que está atrapalhando a caminhada, Pai. E eu sei que essa é uma noite onde o Senhor vai transbordar de alegria nos nossos corações. Por saber que a poda que está sendo feita, que foi feita, é para que demos muitos frutos, Pai. Eu declaro os meus irmãos dando muito fruto, Pai. Dando muito fruto no departamento pelo qual escolheram, dando fruto nas suas casas, dando fruto no seu trabalho, faculdade, escola. O teu desejo é que enquanto estivermos indo pelo mundo, preguemos o Evangelho. E como D.L. Moody disse, pregue o Evangelho. E se for preciso, use palavras. Obrigado, Pai, por cada homem, cada mulher que está aqui, Pai, sendo um testemunho vivo do que é uma vida de fé, do que é viver para Deus, de como é bom servir a Deus, porque Tua palavra nos garante que existe sim uma diferença daqueles que servem e daqueles que não servem o Senhor, Pai, e que cada dia mais seja aflorado, Pai, aflorado. Traz novamente, Pai, sonhos aos corações. Aqueles que tinham um sonho no passado e esse sonho ficou meio esquecido. Você pode ter até achado que não é para mim. Deus está querendo restaurar isso hoje. Os sonhos, os planos, os projetos de Deus no seu coração. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão meu aqui. Muito obrigado pelo teu agir, Pai.